Sexto ano, olá, boa tarde, como estão vocês? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje a gente vai fazer uma correção de algumas atividades do capítulo da Grécia pré-homérica, homérica e arcaica, na página 172 até 175, certo? Então vamos lá. A primeira questão diz aqui para a gente. A história grega foi marcada por vários momentos de instabilidade e conflito social. Na frase pré-homérica, os registros de Heródoto e Oliarco, o pai da história, foram determinantes para se entender esse período. Comente a origem da Grécia. Então é o seguinte, a Grécia ela se originou por volta de 3000 a.C., isso na Idade do Bronze, tendo sido habitada pelos povos Cícla, Minoico e Micênico. Por volta do ano 800 a.C., alguns povos vieram da Península Balcânica, os aqueus, os jônicos, os helióricos, os dórios. Desses contatos surgiu as cidades e estados. Questão 2. Determine a localização geográfica da Grécia Antiga, como se dava sua divisão territorial. Bem, a localização geográfica era bastante homogênea, povoada diversas regiões ao longo da Europa, essencialmente na região do Mar Jônico, Mar Egeu, Mar de Creta, Ásia Menor. Convencionou-se e dividiu a Grécia em 3 partes. Grécia continental, que correspondia ao continente voltado para a parte sul dos Balcãs, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Boa parte da população grega vivia nessa região. Grécia, península, como diz o nome do seu território, corresponde à península, no caso, os peloponeses, que se localizavam no mar Mediterrâneo. E Grécia insular, formada por diversas ilhas do mar Egeu, com destaque para rotas deltas, quilos, que eram as maiores cidades naquele momento. Questão 3. Descreva a divisão da história da Grécia Antiga. Historicamente, a Grécia Antiga se dividiu em períodos pré-homérico, que tem sua história voltada especialmente ao período creto-messênico, período pós-homérico, que se subdividiu esse período homérico em 1200 a.C. a 800 a.C., período arcaico de 800 a.C. a 500 a.C., e o período clássico, que é de 500 a.C. a 338 anos a.C., e o período helenístico, de 338 a.C. a 146 anos a.C. Bem, então, na página 166 e 167, questão do seguinte. A civilização de Creta se destaca no período minoico, comente a cultura e a economia cretense. Seguinte, embora Creta seja vista como muito importante para a reconstrução da história do período pré-homérico, pouco se sabe sobre as suas culturas. O que se tem apenas alguns pequenos vestígios que foram encontrados, restos de cerâmicas, obras de artes, escultura, ruínas de palácio como Quinócio. A região grega era politeísta, quer dizer, cultuava principalmente mulheres como deusas principais. A economia não deferia à maioria das civilizações desse período. Baseava-se numa agricultura de subsistência, certo? Sendo controlado pelo rei. Com o passar do tempo, desenvolveu-se técnicas marítimas, passando a ter a atividade econômica, claro, comercial e marítima. Próxima questão.
Como se organizava a sociedade cretense? Qual a importância da mulher em Creta naquele momento? A vida social cretense dependia diretamente dos palácios de Knossos e Fastos, onde os reis determinavam o controle de todo o aspecto social. A sociedade, meus amores, era estratifista, sem mobilidade social. A mulher tinha um grande destaque nessa sociedade, que podia ser considerada matriarcal, pois a questão da fertilidade era bastante valorizada. A deusa que representava a mulher era Gaia, a grande mãe terra. Próxima questão. Com o surgimento da civilização cretense micênica. Bem, a partir da invasão dos aqueus, povo de origem indo-europeu, que chegou à Creta continental por volta do ano 2000 a.C., dominavam os cretenses, e os aqueus passaram a rivalizar com os cretenses a partir da cidade de Micenas, fundada por eles, conquistando Creta em 1400 a.C., dando origem ao reino creto-micênico. Próxima questão. Muito do que se sabe sobre o período homérico foi relatado pelo poema Homero. Comende seguinte obras. A obra de Ilíada. Essa obra ela foi constituída por volta de 15.693 versos, e foi, na verdade, uma herança oral, né? Aquilo que foi contado de um ao outro, e transformou essa obra em episódios de guerra, como a Guerra de Troia, mas precisamente em seus 9 meses. A Odisseia. Então, a Odisseia era um relato, um retorno de Odisseia, Ulisses, ao rei de Itaco, após o conflito dos troianos. Próxima questão. Faça uma análise sobre a Guerra de Troia. Então, reza-se a lenda que a Guerra de Troia foi o resultado do sequestro de Helena, mulher do rei Melenau de Esparta, por Paris, filho do rei Príamo de Troia. Essa situação, entretanto, foi apenas um motivo para as intenções do rei Agnomeu, irmão de Menelau, que tinha por objetivo dominar todas as cidades gregas, e Troia, que vivia um apogeu de muitas riquezas, despertava o interesse dos gregos, este com a liderança de Imortal. Aquiles, Astru, o rei de Odisseia, do rei de Itaco, derrotaram os troianos, usando um cavalo de madeira, entregue como presente, mas que escondia soldados gregos que, à noite, saíram e atacaram os troianos e derrotados. Ok? Vamos para a próxima página, a 170 e 171. E o seguinte para a gente. O período arcaico grego foi marcado por uma fase de transição política muito importante. Faça uma análise do surgimento dessa cidade. Então, diz o seguinte. Fora os aqueus que dominaram boa parte dos gregos e introduziu formas de organização política centralizada que deu origem a cidades e estados. Esses núcleos foram chamados de gênesis, que eram unidades familiares que se agruparam em momentos de crises e dificuldade econômica, política, social, formando as patrias que estavam as tribos. Com o crescimento da população e estrutura das tribos, os sistemas getílicos,
acabou dando origem a cidades autônomas, que tinha seu próprio sistema de organização centralizada na figura do rei, a exemplo de Esparta, na democracia direta, Atenas, e a exemplo. Próxima questão. O que foram a polis? Como se organizou? A gente sabe que a polis era a cidade-estado naquele momento, que tinha uma autonomia de administração, leis, costumes próprios, tinha uma estrutura bem definida e possuía uma acrópolis, o local mais alto da cidade, onde havia um templo religioso, geralmente atribuído a um deus. Em outras palavras, a acrópolis era onde as práticas religiosas, na polis, havia também a ágora, praça central, em que reunia as cidades da polis para discutir em assembleia os resumos do destino da política, da economia e do militar. Próxima questão. Como surgiu a aristocracia social, dando, na maioria das terras cultiváveis, à Grécia Antiga? Meus amores, a aristocracia social na Grécia se deu em função de valorização da terra, do crescimento e do fortalecimento da produção agrícola, que logo financiou o desenvolvimento do comércio marítimo com o advento da propriedade privada de terras. Essa aristocracia se consolida a partir desse momento. Próxima questão. O conceito de tirania ao longo da humanidade teve vários sentidos. Na maioria das vezes, significava a opressão dos governantes com seu povo. Mas, que foi a tirania na sociedade grega? Bem, diante da insatisfação social grega em função da aristocracia, e conduziu a administração social, explorando o povo. Então, para conter essa situação, instituiu-se um modelo de organização política de tiranias. Esse sistema teve características de transição para a democracia. Há os tiranos que poderia ser uma pessoa ou um grupo social. Caberia às tomadas de decisão. Próxima questão. A reação da sociedade grega frente ao sistema político tirânico foi grande e intensa, a ponto de enfraquecer a aristocracia, que tiveram de tomar medidas que acalmassem a situação. Quais foram essas medidas? A criação do ostracismo, punição que bania a pessoa da região e manteve um local distante, sem poder retornar à sua terra durante 10 anos, sem poder entrar em contato com ninguém. Um verdadeiro exílio, o incentivo à expansão territorial para colonizar outra terra, proporcionando uma maior área de cultivo. O estímulo do comércio, ampliando a produção de vinhos, azeite e a utilização de escravos como mão de obra na produção agrícola das poligregas. Meus amores, obrigado, boa tarde, até o nosso próximo encontro.